Fala amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Ao meu lado aqui está a Elisa Maioch, que veio para o Canadá através de uma bolsa de pós-doc. Ela veio para Calgary, ela está trabalhando aqui na Universidade de Calgary, num campus adjacente ao Hospital Foothills, é isso? Isso mesmo. E ela veio sozinha também, né? Sozinha. Vai contar aqui a experiência dela e a gente vai discutir se esse é um caminho para a imigração. Que é muito diferente do nosso projeto, que a gente veio em casal, que eu tive que fazer o college, investir uma grana. Ela vai falar como que é esse caminho através de conseguir bolsa, através do pós-doc. Também vamos comentar um pouco sobre mestrado sanduíche, algumas coisas. Ela vai falar do trabalho dela dentro da universidade, que é super legal. Se precisa de IELTS, se precisa de TOEFL, como é que funciona? Está preparada? Estou preparada. E daí a gente vai dar uma volta aqui, a gente está dentro do campus, a gente vai mostrar um pouquinho por fora, pegar o carro e a gente vai dar um rolê, que a cidade está super bonita. Vamos? Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o Tio Canada tem uma parceria com a Go North. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil no Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Elisa, conta pra gente aonde você se formou, de qual cidade que você é, qual que foi a sua trajetória acadêmica. Bom, eu sou mineira de Poços de Caldas. Terra boa. Terra de doce de leite, requeijão. E aí eu fiz biologia, sou bióloga formada pela Unesp de Jaboticabal. Tá. E desde criança eu queria ser cientista, queria ser pesquisadora. E desde o segundo ano da universidade eu comecei a trabalhar com pesquisa. Eu fiz iniciação científica num laboratório lá da Unesp. E aí eu fiz mestrado e doutorado em um programa que é um programa interinstitucional da Unesp de Araraquara e da UFSCar. Caramba. E aí durante o meu mestrado eu fiz mestrado sanduíche, depois a gente pode explicar o que é isso, né? Que esse você fez fora, uma parte nos Estados Unidos, uma parte aqui no Canadá também anteriormente. Eu fiz o meu mestrado sanduíche, uma parte nos Estados Unidos, e o doutorado sanduíche eu fiquei 1 ano em Quebec. Cara, você estudou tanto, nossa, que até eu me confundo com tanto estudo, né? E você então é de Minas, você estuda de sempre, está estudando, não parou até hoje. Eu não vou perguntar a idade porque eu sei que não pode. Tá? Pode falar, eu tenho 35. E você então já sabia que você queria ser cientista desde novinha? Desde novinha. Nossa, e quando você era novinha, você imaginava que ia ser fora do país, que ia ser no Canadá? Não. Nunca pensou? Nem ideia. Então tá surpreendendo, a vida tá surpreendendo, né? Mineira, né? Bicho do mato. Você sabe como é que é. Tem queijo bom lá em Minas? Tem queijo, tem Nossa, requeijão. tem uma coisa que eu sinto falta aqui, é do queijo mineiro. Meu pai comprava sempre pra gente. Lá em Campinas sempre passava o pessoal vendendo queijo de Minas. Dá uma olhada aqui, pessoal. A gente está andando por fora da universidade, do campus da universidade, e aqui na frente é a parte nova do Foothills. Foothills, ele é um dos maiores hospitais do Canadá, é o maior de Alberta, é o que atende o maior número de pacientes. Ele é referência, é um hospital oncológico que fala, se eu não me engano, para tratamento de câncer. Aqui perto, o Foothills, ele faz parte do conglomerado da Universidade de Calgary, porém ele opera de forma independente. Sim. Também tem aqui pertinho o Children's Hospital. Ele tem alguma coisa a ver? Tem, eu acho que são associados. São associados? Acho que são. Ah, que legal. Então, vamos pegar o carro aqui e a gente vai dar uma volta. Bom, já estamos dentro do carro aqui, calor. Você esperava que fizesse tanto calor em Calgary quando você veio? Não. Acho que 22 graus com sensação mais quente do que isso. Ligar aqui o arzinho, a gente vai... Opa, ficou alto. Vai rodar por aqui. Mas me conta, como que era a tua vida no Brasil? Bom, eu era aluna de doutorado, eu não tinha carro, então era sempre assim. Para ir para o laboratório eu tinha que pensar
que horas que eu ia terminar o experimento. Eu lembro que o meu experimento era sempre planejado para a hora que eu ia terminar, para voltar para casa antes de escurecer, porque eu tinha medo de ser assaltada. É mesmo? Isso que eu morava em Jaboticabal, que é interior de São Paulo, cidadezinha desse tamaninho. É lindo Jaboticabal. Eu comentei com ela que eu tenho um primo que tem uma lanchonete, Paulo Lanches, no meio da cidade, lá no centro. Ela falou, já fui lá. Eu falei, ai, que coincidência, né? Lá é quase que ponto turístico de Jaboticabal. Então... Aí eu fui para Quebec e eu podia sair assim 2 horas da manhã sem medo de ser feliz. Então a primeira impressão já foi a segurança, né? No caso de uma mulher sozinha, isso faz... Cara, a segurança é muito importante, né? Tudo que vai fazer pensa nisso, né? Então, e lá no Brasil você estava trabalhando, estudando, como que era essa dinâmica? Então, o doutorado, ele é estudo, né? A gente é estudante. E fui para Quebec, quando eu fui também foi visto de trabalho. Eu fui com visto de trabalho porque eu fui fazer um estágio. Eu fui com bolsa do Quebec. Eu não fui com bolsa do Brasil. Isso é uma coisa interessante, né? Que existem 2 formas de fazer um estágio fora, numa universidade. Certo. Pode ser tanto com bolsa do Brasil, né? Tem vários programas diferentes. Teve o Ciências Sem Fronteiras, tem bolsa da FAPESP, da CAPES, né, e etc. Mas eu nunca vim para fora com bolsa do Brasil, eu sempre vim com bolsa do exterior. Então eu apliquei. Melhor, né? Já em dólar, né? Já em dólar. Eu apliquei para 2 bolsas lá em Quebec, através do meu orientador de lá, né? A gente conversando e ele me orientou a aplicar para essas bolsas. E eu tive 2 bolsas, uma que chama ELAP e uma que é o FRQ-NT. Certo. E aí, no total, eu fiquei 11 meses em Quebec. Nessa sua ida para Quebec, você já queria ter ido para ficar ou teria que voltar para terminar alguma coisa? Não, na verdade eu fui para Quebec só para fazer uma parte do meu doutorado lá. Eu fiz alguns protocolos lá, a gente acabou adicionando uma coisa ou outra, então acabou, né, virando um extra. Certo. Mas a ideia era simplesmente ter um plus ali no meu currículo, né? E aí você se apaixonou por Quebec? Perdidamente. Como é que foi a rotina lá em Quebec? Como que aconteceu? Lá em Quebec, parecia que eu estava num filme. Foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha vindo para o Canadá, foi minha primeira vez no Canadá. Então, assim, a primeira coisa que já me deixou muito feliz foi a infraestrutura da universidade, do hospital onde eu trabalhava lá. Eu também trabalhava Qual que era no o nome, hospital. você lembra? Não tem problema. Não me lembro. Mas era a mesma história. Era um hospital que tinha um campus da universidade. Um ambiente parecido com esse que a gente está passando de carro aqui? Super parecido. Nossa, enorme aqui, né? Lindo. Tô rodando aqui o Foothills, tá, pessoal? Para vocês irem vendo aqui a estrutura. Você já foi aqui, ó. Se virar aqui é legal. Vamos passar lá. E aí você ficava no campus lá da universidade, hospedada? Eu morava... eu morei com uma amiga lá, descobri também pela internet. A gente acabou, assim, dando super certo, brasileira. Olha que legal. Oi, Ale. Mandou um oi. E a gente ficou super amigas, é minha irmã de coração. Fiz muitos amigos lá em Quebec, e aí... Qual que era o trabalho lá? O que você fazia exatamente? O meu background é em fisiologia respiratória. Então, assim, eu sempre trabalhei com regiões encefálicas, regiões do cérebro, que modulam a respiração, que controlam a respiração. Então, sempre fica nesse um pouquinho de neurociências, um pouquinho de respiratório. Uau. E aí lá eu fui para trabalhar com rã, com girino de rã touro, nada a ver com o que eu faço agora. E foi isso, assim, eu acho que assim, o que me encantou mesmo na questão mais técnica, assim, né, na questão profissional, foi a facilidade em comprar as coisas. No Brasil a gente vai importar uma droga, né, um anticorpo, alguma coisa, demora meses para chegar. Olha que legal. Então isso tudo é uma coisa assim... Tem acesso, né, às coisas, né? É uma coisa que atrasa a pesquisa, né? A gente que está pesquisando, que a gente precisa estar sempre atualizado com as publicações internacionais e precisa fazer um protocolo diferente.
Isso é muito importante pra gente, né? Então, assim, vim pra cá, pro Canadá, a gente pede a droga, pede um anticorpo, na semana seguinte já tá no laboratório. Já tá tudo aqui. Olha só que bacana. No Brasil, muitas vezes demora meses. Já desanimaram da pesquisa do negócio, já estão em outra hora que chega o recurso, né? Esses dias eu gravei também com o Dr. Rodrigo, né? É um médico que está atuando aqui, ele é um médico assistido, né? Ele é anestesista. E a gente estava falando, e é interessante que por mais que tenha muito recurso aqui, o Canadá usa com mais parcimônia. Essa palavra eu nem sabia até ele falar, né? Então estou repetindo, talvez eu use errado aqui, mas é com muito mais cuidado. Mas é legal, na pesquisa você falou, recebe o material, tudo, não sei o quê. Mas no hospital, para aplicar um remédio para alguém, usar alguma droga cara, usa com muito mais cautela, demora mais para ter a liberação. No Brasil é tipo assim, a droga aqui vai quando tem, né? E acaba aumentando o custo. Então no Canadá sempre vai ter assim, precisa mesmo. Quantos ml? É 10, não manda 12, sabe? É um respeito com o recurso público, né? O recurso, da onde ele vem, eu achei isso bem legal, né? Então legal, tem as duas vertentes, né? No caso da pesquisa, vem as coisas, mas é usado com muita parcimônia. E outra diferença é que no Brasil a gente tem os grants de pesquisa, né? O dinheiro que financia as pesquisas nos laboratórios. E esses grants, eles são em reais e não são muito altos. Enquanto aqui no Canadá, os grants são de milhões. São de milhões. Então, assim, os recursos que a gente tem aqui são muito... a gente tem muito mais recursos na hora de fazer a nossa pesquisa. Ah, legal. E voltou para o Brasil, acho que esse já é um comparativo. Eu ia até te perguntar um comparativo de um pós-doc no Brasil e no Canadá. Tem mais alguma coisa que você acrescentaria? Eu acho que assim, o principal é o recurso. Isso é muito... Isso é uma diferença gritante. Tá. Ai, peraí que eu preciso pensar. Não, depois você vai lembrando dessas diferenças aí, mas o recurso já é uma grande diferença, né? A metodologia, alguma coisa, a hierarquia dentro do laboratório é parecida? É parecido. A gente, eu como pós-doc, né, a gente responde ao nosso orientador e normalmente funciona mais ou menos assim, né? Depois dos pós-docs vem os doutorandos, depois os mestrandos e aí os estudantes. Entendi. Então você ficou apaixonada pelo Canadá e ali você decidiu que queria vir para cá para ficar. Não era para voltar para ficar um tempo maior. Você queria imigrar para o Canadá. Eu queria migrar para o Canadá porque no final do meu doutorado eu comecei a olhar as perspectivas de ficar no Brasil e não te agradava muito legais. Então, assim, pra gente que é pós-doc, quando a gente pensa em prestar um concurso, os concursos são muito concorridos no Brasil, muita gente prestando. As vagas mais concorridas nos grandes centros urbanos. Então, assim, muito provavelmente eu iria conseguir, se eu conseguisse uma vaga, seria uma vaga lá no Pará, no Acre. Em algum lugar que talvez você não quisesse estar. Muito longe. De fato. E aí foi quando eu comecei a pensar a vir para fora. Era mais por causa da tua área de atuação que você queria vir para o Canadá, ou era mais tipo assim, não quero estar no Brasil por mais alguma coisa, por, sei lá, por falta de segurança, país bagunçado, alguma coisa assim, tinha alguma insatisfação, ou você simplesmente estava tudo bem e queria vir para o Canadá? Eu acho que a minha decisão foi mais em relação ao trabalho. É lógico que tem muitas coisas que a gente gosta aqui, muitas coisas que a gente também gosta no Brasil, a gente coloca na balança. O que você sente mais falta no Brasil? Pessoas. Pessoas? Pessoas, tá aí, saudade é algo que é difícil, não tem o que fazer, né? Mas a saudade, ela é um cordão que tem que se manter, porque eu acho que mantém a gente vivo com as nossas conexões, significa que a gente ama, né? Vencer a saudade não é necessariamente o objetivo, é lidar com a saudade, né? Porque a gente vai sempre continuar amando e sentindo falta das pessoas, né? Eu acho que assim, a saudade é o maior desafio. E eu tento pensar que a saudade, por mais que seja um sentimento que dói,
que traz uma certa tristeza, na verdade ela é um sentimento bom, porque por causa de coisas boas que aconteceram, pessoas boas que a gente tem na nossa vida. Com certeza. Como que foi o planejamento para você, então, retornar para o Canadá? A gente já entendeu que você queria vir para ficar aqui, porque na tua área, qual que era a ideia? O que você queria ser no Canadá nessa ocasião que você começou a planejar? Bom, eu queria voltar para cá para tentar uma vaga aqui. Certo. Pode falar, não estava vendo o microfone, está ligado? E uma vaga aqui para ser professora, pesquisadora aqui no Canadá. Ou em algum outro lugar do mundo, mas assim, minha ideia era sair do Brasil para ter uma oportunidade melhor. Perfeito. E aí como é que foi o processo para eu conseguir vir para cá? Eu tentei voltar para Quebec, e então eu apliquei para várias bolsas lá Você estava apaixonada por Quebec? Na província de Quebec. Estava apaixonada por Quebec. Quebec é um lugar maravilhoso, é super fofo. Você estudou em inglês e em francês ao mesmo tempo lá? O meu laboratório era só inglês. Ufa! Mas eu estudei francês porque Ótimo, a cidade né? francesa, é francófona, né? Mas aí eu tentei voltar para Quebec. Eu tive um relacionamento muito legal com o meu professor lá, o meu orientador. E ele me aceitou para fazer pós-doc lá, então eu tentei. Aqui no Canadá funciona da seguinte forma: os professores, eles podem ter grants de pesquisa, que eles podem usar. Grant é verba. Isso. Que eles podem usar para pagar os alunos. Então é um pouco diferente do Brasil. No Brasil a gente aplica para uma bolsa, e aí se você tem a bolsa, você faz o pós-doc ou não, né? E aqui já não, aqui você pode ser pago diretamente pelo grant do orientador, e você também pode aplicar para bolsas que vão acrescentar no seu salário. Então, no meu caso, o meu professor de Quebec, ele não tinha grant, ele não tinha verba para me pagar. Então eu comecei a aplicar para bolsas com a esperança de ser aceita e fazer meu pós-doc lá. Então você tinha a aceitação dele, aí você aplica para bolsa separadamente. A bolsa vai te pagar para você fazer o que você quer fazer com ele, é isso? Isso, exatamente. São coisas então distintas, olha que interessante. Então, estamos aqui nas imediações do Foothills, uma área muito verde, muito bonita. Eu vou passar se eu não me perder aqui, não, mas eu vou me achar, pela Universidade de Calgary. Depois eu quero ir também na Children's Hospital, passar por fora e passar um pouco na University, que é aquele bairro onde tem um complexo novo, tem shopping, tem cinema, que é muito bonito. Lá é legal. Lá é bacana. Nossa, olha esse túnel de árvore, gente. Você acha que dá bom morar aqui? Eu acho. Difícil, coragem eu tenho, né? Precisa ter sorte. Que massa. Então, beleza. Daí você começou a aplicou para quantas bolsas você tinha me comentado? Eu apliquei para umas 8, 9 bolsas. Nenhuma deu certo. Nenhuma. Frustrou? Frustrei, totalmente. Ficou mal. Ansiedade a mil. Terminei doutorado, tava lá no Brasil, doutora, sem emprego. Puxa vida, certo. E como que foi o processo foi quanto tempo? Me explica essa tratativa de achar outra bolsa, de chegar em Calgary. Então, quando eu tava terminando meu doutorado, acho que eu estava defendendo, ou para defender, ou talvez já... Acho que eu estava para defender. Certo. A minha orientadora no Brasil, ela tinha um contato aqui, em Calgary, com o meu professor de agora. E ela foi a pessoa que me mandou uma mensagem falando, professor tal da Universidade de Calgary está procurando por pós-docs. Por que você não escreve para ele, já que você quer sair do Brasil? Certo. Então, isso é muito importante. Se alguém que estiver assistindo tiver com vontade, né, quiser vir para cá fazer pós-doc fora, esses contatos são muito interessantes. Então, ela me passou, né, o e-mail dele, o que ele estava procurando. Eu vi que eu me encaixava na vaga. E aí eu escrevi um e-mail para ele. Falei, oi professor, eu sou fulana de tal, acabei de terminar meu doutorado com a professora tal. E aí tem que escrever um e-mail bonitinho, viu, gente? E aí? Depois eu posso dar dicas. Você tem a dica? Tenho dicas. Mas aí eu escrevi pra ele e ele me aceitou. Ele falou, tudo bem, né? O primeiro projeto você tinha falado que você não gostou, né?
Primeiro projeto, com a primeira conversa que a gente teve, ele me falou os projetos que ele estava desenvolvendo no laboratório dele, e eu não gostei. No primeiro momento eu não gostei. Só um aspas, eu estou entrando aqui dentro da moradia estudantil da Universidade de Calgary. Eu estou aqui no Yanuska Hall, Cascade Hall. Tenho amigos aqui, o Bernardo, gravei um vídeo com ele na universidade. Vou até passar na frente aqui do alojamento que ele morava. Acho que ele foi despejado, mandado. Ele foi para outro lugar despejado, estou brincando. Mas tem bastante brasileiros que moram por aqui também. Já tinha vindo nesse canto aqui? Não. Que é bem legal. Eu vou deixar essa sugestão para vocês verem um vídeo, um walking tour dentro da Universidade de Calgary. Então, daí vocês podem ver tudo, muito mais, qual é a jornada para vir fazer a universidade, né? Porque são assuntos distintos. A Elisa veio para fazer o pós-doc e tem o pessoal que vem para fazer a universidade mesmo, que daí paga, não ganha, né? Você veio a trabalho, né? Sim, são processos totalmente diferentes. Totalmente, só um ambiente que é semelhante. Exato. Tá, e aí, então no segundo e-mail, o segundo projeto, tô tentando achar a saída, que ele te mandou o e-mail, ele gostou do seu e-mail, quer dizer, ele te mandou o convite. Como que foi isso? Foi assim, na nossa primeira conversa por e-mail, ele me explicou o que ele estava fazendo no laboratório. Ok, achei um lugar sem saída. Pode ir falando, desculpa. E eu não gostei, não me identifiquei com o projeto, falei, não é isso, vou para outro lugar, vou continuar procurando, muito obrigada. E aí, nesse meio tempo, eu apliquei para uma bolsa de pós-doc no Brasil, no laboratório onde eu fiz meu doutorado, uma bolsa da CAPES-Sprint, que tinha duração de 6 meses a 1 ano. Aí eu pensei comigo, falei, é um tempo que eu preciso para procurar um outro lugar, para me planejar para sair, e funcionou super legal. Praticamente ao mesmo tempo em que eu assinei o meu termo de outorga, falando eu aceito a bolsa, foi aprovada, esse professor, o professor daqui de Calgary, ele me mandou um e-mail falando assim, Elisa, tem um projeto aqui que eu acho que você talvez se interesse. Porque eu trabalhava com fisiologia comparada no Brasil, então eu trabalhava com rã, iguanas, sapos, piramboia, os bichos diferentes. Cobra? É um peixe pulmonado. Peixe do Pantanal. Olha só. E eu queria migrar para a área médica. E o professor aqui, ele trabalha com tudo, né? Ele trabalha tanto com animais quanto com saúde, ele também tem esse lado mais médico na pesquisa dele. E aí ele me escreveu falando assim, falou, eu tenho um projeto interessante para você, que é um projeto que engloba tudo. Tanto de vertebrados basais até mamíferos e humanos. Você se interessa? E aí a gente conversou sobre o projeto e eu adorei o projeto. E ele já tinha o grant? Isso. Ele já tinha verba para te pagar. Aí a gente conversou sobre se eu precisaria aplicar para bolsas e tudo mais. E aí, como é que funciona isso aqui? O professor, ele tem a verba de pesquisa dele, então ele te paga, ele pode te pagar. Eu acho que eu tô repetindo, mas só para não. Depois você falou que depois a gente pode apagar. Vai firme. Então, como é que funciona isso aqui no Canadá? O professor tem a sua verba de pesquisa. Então, no caso, esse professor, ele tinha a verba de pesquisa, então ele poderia me pagar com a verba de pesquisa dele. Mas, mesmo assim, ele me pediu para aplicar para algumas bolsas, que seria um complemento no meu salário. Puxa, é bom, hein? E aí eu apliquei para algumas bolsas e eu tive, na verdade, todas aprovadas. 2 bolsas aprovadas. E aí uma outra diferença do Brasil. Eu perguntei para ele, qual das 2 que eu aceito? No Brasil você só pode ter uma de cada vez. Aí ele falou, pode aceitar as 2. As 2? As 2. Mais então, o grant dele? Mais o grant dele. Então eu tenho 2 anos de salário garantido aqui no Canadá. Garantido e um bom salário. E um bom salário. Que bom, glória a Deus. Não sei se alguém tem curiosidade, assim, para saber quanto que um pós-doc ganha, mas, assim, eu acho que o mínimo aqui na Universidade de Calgary é $40.000 por ano. Certo. $40.000 por ano. Que é um salário... Dá pra viver. Dá pra viver. Tô aqui dentro da universidade. Pô, que legal. Então, aí você achou a sua bolsa. Tem alguma dica que você daria para alguém que está querendo procurar uma bolsa, está começando do zero, algum site, algum jeito, ou é descobrir as pessoas, é networking? O que você diria? Eu diria que a primeira coisa é
conversar com o seu orientador. Tá. O seu orientador de doutorado, com certeza ele tem contatos no exterior, né? Ou no meu caso, eu fui para Quebec, né? E aí eu tive esse contato lá. Eu poderia ter ido para lá. Mas se no caso o seu orientador não tem um contato para te passar, né? Ou talvez o relacionamento não seja muito interessante, né? Muito legal com o orientador. O que eu diria é para você pensar nos professores, nos pesquisadores que você gosta, que tem a ver com o seu trabalho, as pessoas que você acompanha, e meter a cara. Mandar um e-mail. Mas manda um e-mail bem escrito, ajeitado, com o seu resumê. Tudo bonitinho, se apresentando. Se possível, coloca referências, né? Uma coisa interessante, alguns professores não respondem de primeira. Tá. Que eu fiquei sabendo esses dias. Então, por exemplo, né, você é uma pessoa que está ali tentando a sorte e manda e-mail para, sei lá, 30 professores. Então, muitos desses professores, eles esperam um segundo e-mail para responder. Para ver se a pessoa de fato está interessada. Sim. Nossa, tá super bonito aqui, né? Eu adoro aqui essa universidade. Legal. Agora, para o processo para você vir para cá, você precisou fazer comprovação financeira, comprovar o idioma. Como é que foi esse trâmite? Então, o processo para vir como pós-doc, ele é diferente dos outros processos que a gente está mais acostumado a ver, né? Então, eu tenho um visto de trabalho fechado, Você tem uma job offer praticamente, então? Sim, eu sou staff, eu sou trabalhadora, eu não sou estudante, apesar de trabalhar na universidade. E o processo... Você falou que é LMIA exempt. Isso. Né? Esse não precisa do LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment, alguma coisa assim. Isso. Então, nesse caso, não precisa porque está relacionado à pesquisa, provavelmente. Imagino que sim. Provavelmente. Eu sei que, assim, o professor, ele emitiu uma job offer para mim e esse foi o documento que eu precisei para... Não tinha que ter IELTS, TOEFL, nada. Como que eu enxergo isso? Eu acho que o crivo vem do orientador. Então, assim, normalmente, o orientador faz uma entrevista com o pós-doc, né, o futuro pós-doc. Certo. E aí é ele que vai determinar se a pessoa tem um inglês suficiente ou não para vir para o laboratório dele. Você fez entrevista de vídeo, de alguma coisa, Carmen? Então, eu sou um caso atípico, eu não fiz entrevista. Eu não conversei com o meu professor. Seu e-mail devia ser bom mesmo, hein? Pior que não. Depois, quando eu fui reler, terrível. Então é Deus que queria que você viesse, queria abrir a porta para você mesmo. Eu acredito que sim. Mas eu acho o professor que define, né? Que se você... O que você precisa é o seu diploma de doutorado. Tá. O inglês não comprovou, dinheiro precisa comprovar alguma coisa? Para o processo de visto, não. Porque eu já tinha job offer. Você estava ali, você tinha comprovado que você ia ter receita, né? Me conta um pouquinho como que foi que surgiu, como que veio Calgary para você. Eu sei que você ganhou a bolsa e tal, mas você estava apaixonada por um lugar, de repente veio outra coisa e isso te incomodou de alguma forma? Como que foi o processo? Eu acho que num primeiro momento eu fui um pouco relutante, porque eu realmente queria voltar para Quebec. Eu já tinha amigos lá, já conheci o professor, já conheci o laboratório, já tinha um projeto definido. E eu nunca tinha vindo para esse lado do Canadá. Eu tinha passeado ali, né, ao redor de Quebec. Eu fui para Toronto, fui para Montreal, fui para Halifax, mas eu nunca tinha vindo para cá. Então, assim, quando eu vi, né, poxa, Calgary, cidade grande, né, mineira, do interior, já fiquei meio assim, né. Mas foi nessa época, né, que eu apliquei pro visto. Meu visto demorou muito tempo para sair. Quanto tempo? Foi quase um ano e meio. Com tudo certo. Com tudo certo. Você teve que esperar todos um ano. Todos os documentos corretos. Cara, olha a resiliência, né? O Plano Canadá é cheio disso, de várias esperas, de várias ansiedades. Sempre você está esperando um visto, alguma coisa, né? Nossa, que bonitas essas flores. A gente está na frente do Children's Hospital. Hospital referência à Universidade de Calgary também. Não, se bem que é ao lado de cá, né? Ao lado de lá. Mas deve ser tudo Mas a Universidade de Calgary, a gente também faz pesquisas, né, associadas ao Children's Hospital. Legal. Então tem algumas coisas juntas.
Existem bolsas, inclusive, do Children's Hospital que financiam projetos de pós-doc, doutorado. Ah, que bacana. Eu tenho uma amiga que é a Marina, que eu achei que fosse ela que você comentou. Ela veio com fellow, ela veio fazer fellow aqui no hospital, cirurgia de criança, de bebê. Ela é cirurgiã ortopédica. Nossa, ela contava, hoje eu fiz uma cirurgia na coluna de um bebê. Nossa, que me dá até calafrio. E aí depois agora ela mudou, porque ela queria ficar, e o fellow, como é um programa que não te dá muito futuro para imigrar, ela conseguiu uma bolsa de pesquisa, alguma coisa, um mestrado, não sei exatamente o que ela está fazendo na universidade. Então foi a jogada dela, ela passou para lá. Por isso que eu até achei que fosse ela. Mas enfim, e aí Calgary, você estava relutante e tal, e aí? E aí eu estava na espera do visto, aquele desespero, né? Um ano de que eu tinha aplicado e nada. Você quer falar alguma coisa? Não. E eu já comecei a pensar assim, poxa, não é pra eu ir pra lá, vou desistir, né? Deus não tá abrindo essa porta. Não é por esse caminho. E aí foi quando eu descobri o perfil do Tio Canada. Eu juro que não é puxar saquice. Olha, eu juro não foi combinado que não, hein? Me conte mais sobre isso. E aí foi quando eu comecei a ver, eu não sabia muita coisa de Calgary, né? Comecei a ver os vídeos das montanhas, comecei a ver a vida na cidade. Eu lembro de ver você mostrando aquela estátua da cabeça, Wonderland Sculpture. E eu achei super legal. Você viu aquele vídeo que eu fiz com a Natália, que estava fazendo um mestrado sanduíche, alguma coisa assim, também, que é a Natália de Edmonton, você comentou que viu? Vi. Aliás, quem quiser ver mais um vídeo sobre esse assunto, gravei acho que há uns 2 anos atrás, muito bacana. Ela veio de uma outra forma, mas é complementar. Eu estou aqui entrando na University Avenue. É um bairro completamente novo, com um comércio muito bonito, muita coisa. Então, o pessoal que está na universidade, que trabalha no hospital, aqui à tarde, à noite, muito happy hour, muita coisa boa nesse lugar. Aqui é um bairro legal. Você já tomou café da manhã no OEB Breakfast? Meu lugar favorito. É o segundo favorito. O primeiro lugar é o Queen's Breakfast Cocktail. Esse eu não já conheço. Foi? Precisa anotar Queen's Breakfast Cocktail. Aonde que é? Aqui na região? Eu não sei. Tá. Não mas é aqui não. Tá, depois eu vou anotar. O OEB é esse aqui, ó, o predileto da Bruna também. Então, daí você começou a ver meu perfil, falou, putz, acho que dá pra morar nesse lugar aí, que nunca ouvi falar, tal de Calgary. Uma coisa que foi legal foi que vocês postaram, na época que eu tava começando a seguir vocês estavam postando os custos de vida. O custo tava lá embaixo naquela época, tava né? diferente. Uhum. E aí foi quando eu comecei a olhar lugar pra morar, né, apartamento. Certo. E aí você não tem noção nenhuma, né? Eu sabia mais ou menos quanto eu ia ganhar, mas não sabia se ia dar. Se ia dar, né? Sempre uma dúvida. Eu tava vindo sozinha, sem ninguém, né? Que já é diferente da maioria das pessoas. Nossa, eu acho que deve ser um desafio bem grande emocional, né? Não tenho um cônjuge, um parceiro, alguma coisa, eu vou sozinha. Precisa ser mais firme ainda, né? No propósito, eu acho. Precisa estar bem contigo mesmo. Como é que foi isso? Eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa você não estava morando com seus pais? Com 18, 19 anos, para fazer faculdade. Uhum. E durante o meu mestrado eu morei 6 meses nos Estados Unidos. Depois, durante o doutorado, eu morei 1 ano em Quebec. Mas dessa vez eu vim para ficar, né? Na minha cabeça, quando eu saí, eu já saía pensando, vou sair para ficar. Uhum. Então, foi diferente. Certo. E assim, não é porque a gente tá acostumado, né? Que a gente é né? Tá. Por mais que assim, eu seja um pouco desapegada, eu sou muito grudada com a minha família. Ah, entendi. Extremamente. Então, assim, é um desafio. Uhum. E aí, beleza, chegou em Calgary, qual que foi o impacto? Como que foi a rotina? Como que foi a adaptação? Aonde que foi a sua primeira moradia aqui? Como que você arrumou? Minha primeira moradia foi em Beltline. Eu escolhi morar lá porque é um lugar perto de tudo, tem Ótimo. Tudo perto, tem tudo fácil, tudo muito acessível, supermercado, farmácia. Você lembra quanto que era o seu primeiro aluguel? Lembro, $1.250, mas era mobiliado e eu não pagava mais nada. Tentem achar um de $1.200 hoje, em 2023, para vocês verem. Tá muito difícil.
Esse preço aí era de que ano? 2020? 2021 até 2022, de setembro a setembro. Subiu quase 50% aluguel, 30% vai, para não ser exagerado. Eu estou novamente na universidade, vocês veem como é algo tudo muito próximo, tudo muito anexo aqui. É muito legal se perder por aqui, ó. Vai andando, vai andando. Tá, e aí você chegou no verão, você chegou no inverno de Calgary? Cheguei no outono, né? Setembro, outono. Aham. Como que foi? Gostou logo que chegou? Foi muito gostoso. Quando eu cheguei, tava quente ainda, tava em torno de 20, 23 graus. E eu morava na 15th. Sei, nossa. Pertinho da 17th Avenue. A 17 é onde que acontece o burburinho, onde que acontece muita coisa lá. Então ali você não se sentia sozinha, porque ali tá cheio de bar, cheio de gente, cheio de coisa, de restaurante, não é? Sim, e aí, no meu primeiro dia na universidade, primeira semana na universidade, em que eu fui fazer os primeiros treinamentos, né? Porque tem um monte de treinamento que a gente tem que fazer. Aqui na universidade, né? Aliás, no hospital, né? No Health Science Center, lá no Foothills. Certo. No meu treinamento tinha um brasileiro. Olha que legal. E aí descobri que ele era meu vizinho. O Arthur. Oi, certo. Arthur. E aí descobri que no ônibus que eu pegava, que é o ônibus 90... Certo. Era cheio de brasileiros. Fazendo pós-doc aqui também. Tinha uma turma que morava lá em Beltline. Nossa, muita gente. Tem muito brasileiro aqui, muito pós-doc. Nossa, que da hora. Bastante. Tem brasileiros enfiados para todo lado. A gente não conhece todo mundo, né? Não imagina, mas é muito bacana saber disso, né, cara? É um outro núcleo, é uma outra turma. Mas brasileiro tá infiltrado em tudo quanto é lugar, em todas as posições. Eu tenho amigo que vai de diretor de TI do Travel Alberta, MVP da Microsoft, até funcionário da Home Depot, que nem eu era. Assim, vai de todas as esferas. O brasileiro está em todas. É muito bacana. O povo brasileiro se destaca bastante aqui. Então logo você já gostou, já meio que, dane-se Quebec. Eu gostei muito. Eu gostei bastante, assim. Eu tô bem feliz aqui. Que bacana. E como que é o seu trabalho aqui? O que você faz aqui? Bom, eu trabalho com pesquisa, né? Eu trabalho num laboratório que trabalha com... É uma mistura de neurociências com fisiologia respiratória. Então, eu tô trabalhando com asma. Então, eu saí do sapo, da iguana, e eu fui para uma área mais médica. Na verdade, meu primeiro pós-doc no Brasil já foi mais médico. Eu trabalhei com síndrome do pânico, associação com a respiração. Caraca, esse negócio aqui tá aumentando o nível aqui no táxi do Gugu, aqui do tio Ken. E aí, quando eu cheguei aqui, na verdade eu vim para trabalhar com outra coisa, mas aí, conversando com o meu orientador, né, a gente estava conversando aqui como que funciona diferente, né, a relação de trabalho aqui no Canadá. E eu não gostei muito do primeiro projeto que o meu professor me propôs aqui. Era um projeto que não tinha nada a ver com o meu perfil. Certo. E aí a gente conversou e a gente resolveu que eu ia trabalhar com asma. Então o meu trabalho, eu não posso falar muito porque é confidencial, mas eu trabalho com as regiões respiratórias, as regiões encefálicas, que controlam o diâmetro das vias aéreas. Então eu estou olhando para a asma através de uma nova perspectiva que não é olhando para os pulmões e olhando para o cérebro. Uau! É bem diferente. Bem legal. Da estrutura de pesquisa dá para você falar um pouco? Tem alunos, você cuida de um laboratório, essas coisas dá para falar? Tem mais gente? Tem gente de todo lugar do mundo, assim, mas só para a gente conseguir ter uma ideia por cima, mas do que puder falar, né? Claro. Eu acho que é muito legal falar que os laboratórios aqui da universidade, eles são muito diversos. Tem uma palavra melhor para isso. Ele é multicultural, inclusivo, tal. Então, por exemplo, no meu laboratório tem 2 brasileiras, né? Tem uma menina do Panamá, tem uma da Bolívia. Latinos. Temos latinos, tem um menino do Oriente Médio. Certo. Tem eu não sei de onde que eles são, mas é tipo do Irã, da Jordânia.
Então, a gente convive com pessoas de diferentes culturas. Do lado da universidade já tem aqui o Market Mall, que é um shopping excelente. Tem Apple aqui. O pessoal perguntou onde tem Apple. E tem um monte de loja top aqui. Eu gosto muito desse shopping. Entendi. E ali você tem uma equipe? Você está em alguma posição que você possa falar alguma coisa? Ou isso não vem ao caso? Sim, eu acho que a gente que trabalha com pesquisa, a gente tem uma coisa que eu acho muito legal aqui. Ops, eu tava apertando. Deixa eu ver se você não desligou. Pode falar. Eu acho que o seu tava. Ah, não, tá. Tá verde? Tá verde. Tá. Eu tive a impressão que não não tá. Problema. Eu esqueci de carregar, gente. Por isso que ele não tá aqui no tenso, mas deu tudo certo. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que quando eu cheguei, o meu orientador falou assim pra mim. A gente estava tentando bolar um projeto diferente, né? Porque eu não tinha gostado muito do primeiro. Você conhece Beaumont? Um parque com uma vista que tem pro Olympic Park. E uma vista bonita. A gente vai encerrar o vídeo pra lá. Mas beleza. Não conheço. O Tio Canada... explorando Calgary com o Tio Canada. Um mix do vídeo. Tá, desculpa, continua. Uma coisa legal que eu acho interessante aqui é que como a universidade ela é muito grande e ela tem muitos laboratórios diferentes, muitos cursos diferentes. Por exemplo, eu trabalho no Health Science Center, que é o campus da universidade que é adjacente ao hospital, mas existem outras pesquisas acontecendo ali, né? Então, quando eu tive essa conversa com o meu orientador sobre o meu projeto, ele falou assim para mim: Elisa, o céu é o limite. O que você quiser pesquisar aqui, vai ter alguém que sabe alguma técnica que vai saber te ajudar. Olha que então, legal. Sonha alto. Uhum. Então, isso eu acho uma coisa muito bacana, porque tem essa interdisciplinaridade entre as áreas. A gente tem um engenheiro trabalhando no laboratório de computação, que ajuda a gente com as análises. Então, eu acho isso muito interessante, muito legal. Então, provavelmente, você deve ter evoluído muito, assim, né? Academicamente dizendo, experiência e tal. Acho que a gente cresce muito em todas as áreas, né? Uhum. Tanto na questão emocional, profissional e tudo mais. Que é a sua... qual que é o seu plano de imigração aqui? Você vai conseguir migrar, afinal de contas, através desse caminho? Como o pós-doc é considerado um trabalho, depois de 1 ano, a gente pode aplicar para residência permanente. Tá. Então, eu tô nesse processo, eu apliquei e agora eu tô esperando a resposta. Mas tudo indica que sim, né? Que vai dar certo. Pelo menos eu espero. Tá, então você tá aqui há 1 ano e 9 meses, né? Você falou quase 2. Sim. Eu vou só encostar aqui, aí depois eu vou te levar ali no lugar. Então você vai através de algum programa específico? Você falou, eu não escutei? Eu tô aplicando pelo CEC, que é o Canadian Experience Class. Mas eu acho que eu também fui convidada por um outro que eu acho que é o Federal Skilled Workers. Ah, top. De alguma forma ou de outra você vai migrar. Isso nem te preocupa mais? Não sei, né? Vamos ver. Não tem como. E você não pensa em voltar? Pensa em ficar em Alberta? Penso. Gostou de fato daqui? Eu gosto daqui e agora eu tenho um parceiro aqui. Então eu vim sozinha, mas agora eu tenho um namorado, moro com ele. Ah, que legal. A ideia é ficar aqui. Agora já vai criando raízes, né? Vamos ver um lugar ali. Olha, tô apresentando aqui um pedaço de Calgary aqui para Elisa. Esse lugar você não conhecia? Não conhecia. É bem bonito. Aqui embaixo temos o Bowness. Essa parte toda aqui, esse barranco aqui é o Beaumont, cheio de trilhas. Tá vendo aqueles caminhozinhos ali, ó? É tudo trilha de bike, trilha a pé, tem um downhill de bike legal. Aqui embaixo a galera correndo ali. E lá em cima tem o Olympic Park, Canadá Olympic Park, que também pertence à Universidade de Calgary, né? Foi feito para os Jogos de 1988, Jogos Olímpicos. A gente vai dar uma caminhadinha aqui, procurar uma casa para comprar aqui. Não, tô brincando, deve ser caro. Ó, o esquema é esse banco, vem pedalando ali de baixo. Aí o bairro aqui é Montgomery. Eu falava Montgomery, até alguém me corrigiu. Montgomery. Olha a vista, gente. É maravilhoso. Olha a cor do rio.
Lindo. Ó, 2 anos de Calgary, você nunca desceu o Bull River de Rio? Não, de me vergonha, não. Chama teu namorado aqui pra te trazer pra descer, hein? Dá pra descer todinho esse riozão até o centro, dá umas 3h30 o passeio, vale muito a pena. Uma caminhadinha aqui pra tomar um solzinho, pra gente pegar um bronze, porque no verão, no inverno a gente fica branco que nem palmito, né? Com a vista pro rio. Essa vista muito bacana, tá pra cá. O pessoal aqui, ó, que compra essas casas estão bem de vista demais. Cara, Calgary é assim um tesouro, né? Quando você tava na dúvida de vir pra cá, você não fazia ideia do que tinha aqui, né? Não. Muita gente. E assim, primeira vez que eu fui para as montanhas, eu chorei. Fui sozinha, peguei um carro, aluguei e fui sozinha. Mas eu chorei igual uma criança dentro do carro. De Jura? tão lindo. Nossa, porque eu fiquei 1 ano esperando meu visto, olhando os vídeos, fotos e tudo mais. Quando eu vi pessoalmente, é inacreditavelmente mais bonito do que a gente vê. Nossa, que massa. Para muita gente, chegar até as montanhas é como se fosse assim o marco, a chegada, o ponto de chegada de um projeto, né? Exatamente. Então eu super entendo, não foi só você que chorou, eu chorei o dia que eu fui para lá. Eu lembro que no Brasil eu ficava planejando a minha ida para as montanhas, a chegada aqui, mas eu queria estar escutando uma música do Ed Vedder do filme Into the Wild, que eu sempre uso, que é uma música que ele compôs. O Ed Vedder é o cantor do Pearl Jam. E é a Society ou a Guaranteed, que são músicas muito top, depois vocês vão dar uma olhada. Aí eu cheguei, meu irmão levou a gente pra lá, eu acho que ele tinha um chapéu no carro, eu pus um chapéu na cabeça, pus aquelas músicas, olhão, enchia de lágrimas. Mas enfim, falando das flores, tem os espinhos, né? Quais são os espinhos da vida? Estamos andando muito rápido, né? Quais são os espinhos da vida fora do país? Eu tô falando aqui, parece que é Rio Maravilhas, né? Mas não, a gente enfrenta desafios como pós-doc no Brasil, né? Logicamente os desafios são semelhantes, né? Mas também são um pouco diferentes. Certo. Eu acho que um grande desafio que eu enfrentei aqui, em termos profissionais, é a gente ter que provar o nosso valor, né? Num laboratório novo, como uma pessoa que tem uma cultura diferente, né, uma cultura de trabalho diferente. Existe esse negócio, né, da pesquisa ser um pouco mais individual, mas ao mesmo... discriminação por ser... Desculpa, depois desse você vai falar, mas alguma discriminação por ser mulher? Nunca. 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 Nem por ser latina. Nunca sofri nada. E os desafios de vir sozinha, você nunca teve medo? Você falou, desprendida? Eu sou um pouco desprendida, mas a gente tem medo, sim, né? Mas... Tem os dias aqui que você pensa assim, tô muito longe de casa. Todo dia. Todo dia? Todo dia eu penso na família. Se acontece alguma coisa eu não tô lá. Meu irmão mora na Alemanha. Nossa. Eu não tenho ninguém lá, né, pra ficar de olho nos meus pais. Viu, mãe? Se cuida. Tá preocupada aqui, hein? Se cuida aí. Juízo, vocês dois. Como que tua mãe chama? Leila. Leila, dona Leila. Juízo. Nossa, que bacana. E para o pessoal que quiser dicas aí sobre como fazer aquela carta que você falou, como aplicar essas coisas, você pode ajudar? Posso ajudar. Procura Quem você no quiser Instagram? me seguir no Instagram, meu @ é O Reino da Luba. E eu tô sempre postando as minhas aventuras como pós-doc, as peripécias do dia a dia, as alegrias, as lutas. E no meio de tudo isso, entre altos e baixos, você acha que vale a pena a vinda para o Canadá? O Canadá tem sido bom para você? Bom, eu vou falar sobre a minha perspectiva. 100% a tua. Eu acho que vale. Eu gosto. Eu acho que pra gente que trabalha com pesquisa, é muito legal, é muito gratificante, os recursos são muito interessantes, a gente tem contato com muita gente. Ano passado eu fiz um estágio na França, em Paris, na Universidade Sorbonne. Olha que chique. Fui para o Japão. Tudo bancado pelos grants, tudo. Sim. Você foi para o Japão apresentar? Fui para o Japão apresentar um trabalho. Fui para San Diego apresentar num congresso. E lógico que no Brasil a gente tem essas oportunidades também, mas é diferente. Aqui os recursos são muito, muito maiores. Poxa, que bacana saber. Eu costumo dizer assim, não tá fácil, a inflação
tem chegado, as coisas estão mais caras, não só aqui em Alberta, mas no Canadá todo, no mundo todo, aliás, né? Me fala aí nas mensagens se subiu o preço do housing aí na cidade que você mora, independente de onde seja. Mas aqui essa é uma terra de muitas oportunidades, né? Uma terra que todo mundo que trabalhar firme, todo mundo que correr atrás, que não tiver preguiça, for resiliente, Exatamente. encarar aí as dificuldades, vai colher, né? A colheita pode demorar às vezes um pouquinho, mas ela vem e para a maioria das pessoas que eu vejo é muito, muito generosa. Faça um planejamento, né? Sim. Faça um planejamento. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, com essa vista aqui. Não, pode ficar aqui do meu lado. Nossa, que calorzão. Elisa, queria agradecer você por ter contado aí a tua história. Elisa é o nome da minha avó também, é o nome que me lembra ela. Parabéns pela tua jornada, parabéns por tudo que você conquistou aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas. Você é prova de que dá certo se procurar, se pesquisar, se investir tempo, vai chegar longe. Muito obrigado, pessoal que quiser, então já sabem, o Reino da Luba. Sigam ela lá. Se você quiser dar um tchau e uma mensagem final incentivando quem está procurando esse caminho, essa é a hora. É isso aí, pessoal. Quem quiser me escrever, perguntar, tirar dúvidas, eu tô aqui para ajudar. Acho que a gente está aqui, né, para se ajudar, né? E a gente que é brasileiro, a gente tem isso de a gente se ajudar. E é isso. Espero vocês aqui. Não desista. E da próxima vez eu quero o Joshua e a Bruna aqui. É verdade. Eu tava torcendo para ver o Joshua. Ele tá uma figurinha. Eu deixei ele na escola e vim pegar ela aqui. Um beijo, Bruna. Então tá, tchau. Pessoal, se inscrevam, compartilhem, deixem uma mensagem no vídeo que é super importante. E se a sua experiência tem sido diferente da minha, escreve aqui nos comentários pra gente saber. Por favor, é verdade. Escreve aí pra gente poder ter uma ideia. Depois também me ajuda respondendo as mensagens que tiver aqui embaixo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.